Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda Fi. Vídeo de hoje um vídeo bem legal, né? O mês de março fechou e eu vou trazer para vocês os 3 fundos imobiliários que pagaram os maiores rendimentos então do mês passado. E aí, se você tiver na sua carteira, você coloca nos comentários. Tá curioso? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, ativar o sininho, vem com a gente, vem aprender tudo sobre fundos imobiliários. Nós temos diversos vídeos aqui postados para você aprender tudo sobre fundos imobiliários. Então se você quer aprender uma nova modalidade de investimentos, eu te recomendo fundos imobiliários. Aqui no nosso canal você vai ter um acervo de material para você estar estudando e todos esses vídeos, né, postados estão bem distribuídos dentro de playlists, então é muito fácil de você estar localizando aquele material que você tanto está buscando. Então se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente. Então vamos para o vídeo de hoje, um vídeo bem legal, né? Sempre quando fecha o mês eu trago para vocês um vídeo demonstrando quais foram os ativos que pagaram os maiores rendimentos, né? Porque quem investe em fundos imobiliários e até em outros tipos de investimento busca lucro, né? Então você busca rendimento. E quando eu falo de fundos imobiliários não é diferente. Você quer saber sim quais são os ativos que pagam os maiores rendimentos para você estudar e talvez estar incluindo na sua carteira. Eu já adianto então no vídeo de hoje que os 3, né, que eu trago sempre os 3 maiores pagadores, os 3 são ativos aí de papel, como geralmente vem acontecendo, eles vêm conseguindo pagar os mais altos rendimentos nos últimos tempos, tá? Então, 2 desses 3 fundos imobiliários aqui são figurinhas carimbadas, eles estão todos os vídeos praticamente dos maiores pagadores, então fique de olho neles porque eles sempre pagam ótimos rendimentos. E o primeiro colocado da nossa lista de hoje, que é um pouquinho diferente e não está tão habitual, né, a gente fazer uma apresentação dele para vocês aqui nos maiores pagadores. Mas vamos lá para o vídeo e vamos começar então pelo terceiro colocado da nossa lista, que é o RZAK11, né, um fundo imobiliário de papel bastante demonstrado aqui, a gente sempre traz ele porque ele sempre paga ótimos rendimentos, é um dos fundos imobiliários aí com os maiores rendimentos, né, de dividend yield dos últimos 12 meses também. Então é um fundo imobiliário que vem pagando bem, quem tem já vem aí recebendo altos rendimentos. É o nosso caso, porque esse ativo está na nossa carteira de fundos imobiliários, que vocês acompanham nos outros vídeos. Eu vou estar passando também nos cards aqui alguns vídeos para vocês estarem dando uma olhadinha. Então, RZAK11, eu vou estar passando para vocês alguns indicadores, simplesmente para você conhecer de maneira rápida aí alguns indicadores dele, para daí vocês, né, tomarem a liberdade de talvez estar investindo no futuro. Nós temos também vídeos de análise desses fundos imobiliários aqui, né, nas nossas playlists aí de análise de fundos imobiliários, você pode estar dando uma olhada depois também. Então, RZAK11, aqui a gente já tem a informação que o preço atual da cota é R$ 88,76. Então, se você quiser investir nesse ativo hoje, no mínimo você vai ter que desembolsar esse valor, que é o valor de uma cota. Aqui nós temos algumas informações interessantes. O preço mínimo desse fundo imobiliário nas últimas 52 semanas é de R$ 83,92 e a máxima das 52 semanas de R$ 95,94. Então, ele está mais ou menos no meio aí entre a mínima e a máxima das últimas 52 semanas, que são os 12 meses. Aqui a gente pode descer, eu sempre recomendo que vocês observem, né, a variação desse ativo ao longo dos últimos tempos. Eu sempre peço para vocês colocar um ano, acho que um ano é uma margem interessante para você estar avaliando. E no último ano, então, eles têm uma variação aí de menos 3,42%. Então, essa é a oscilação. Eles estão, então, com uma oscilação negativa, mesmo que pequena, né? É negativa nos últimos 12 meses. Aqui, descendo um pouquinho, a questão importante que nós estamos trazendo para vocês no vídeo de hoje, que é o pagamento de rendimentos. Então, no mês de março, o RZAK11 pagou aí 1,3% de dividend yield, tá? Que foi R$ 1,16 por cada cota. Então, por cada cota que você tivesse investido em RZAK11, você receberia R$ 1,16. Então, 1,3% de dividend yield, com certeza um dividend yield bastante alto, muito atrativo, né? Então, quem recebeu com certeza gostou do resultado e você vê que no histórico que ele vem sempre pagando muito bem, inclusive num determinado ponto aí para trás, não tão distante, ele pagava ainda mais rendimentos, né? Então, vê 1,5, 1,45, 1,65, chegou a pagar 1,8. Então, ele é um fundo imobiliário bastante conhecido aí por pagar muito rendimento, né? Eu já recebi alguns comentários em outros vídeos quando eu falava de RZAK11 e outros fundos imobiliários que pagam altos rendimentos, mas esse fundo é alavancado, ele é muito exposto a risco. Com certeza, a relação de risco e pagamento de rendimentos, ela existe.
Então, quanto maior o rendimento que esse fundo imobiliário paga, ele consegue pagar, é porque ele está atrelado a maiores riscos também. E você, na hora de investir em um fundo imobiliário que paga alto rendimento, você tem que saber que você vai estar exposto aí a um ativo que possui um alto risco conectado com ele. Então, você tem que ter essa consciência que a relação de risco e pagamento de rendimentos, ela existe. Então, quanto maior o rendimento que esse ativo consegue pagar, provavelmente ele vai estar envolvido no maior risco, tá? Então, isso aí é óbvio. Eu acho que vocês também têm que ter essa mentalidade de saber que aqueles que conseguem pagar mais, por que eles estão conseguindo pagar mais? Porque eles estão, obviamente, atrelados a algum tipo de risco um pouco mais elevado. Então, aqui uma informação muito interessante para vocês. Dividend yield dos últimos 12 meses, então, de RZK11, 16,12%. Um dividend yield bastante elevado, muito acima da Selic. Inclusive, a Selic agora vem caindo e trazendo mais atratividade para os fundos imobiliários também. Então, 16,12% nos últimos 12 meses, não tem nem o que falar, extremamente rentável, né, investir em RZK11. Aqui mais algumas informações interessantes para vocês. O valor patrimonial hoje, então, de RZK11, R$ 90,72. Como o preço está em R$ 88,76, que eu comentei com vocês agora há pouco, ele está bem atrativo, então ele vale mais do que está sendo cobrado. Vale R$ 90,72, mas está sendo vendido a R$ 88, então com um pequeno desconto, então trazendo ainda mais atratividade para esse fundo imobiliário. O número de cotistas, né, que investe em RZK11 hoje, 52.264 pessoas, então muita gente investe. Há pouco tempo atrás esse fundo imobiliário não tinha tantos cotistas, mas ele vem trazendo cada vez mais atratividade, pagando maiores rendimentos, e aí foi atraindo mais atenção do público e o pessoal foi investindo cada vez mais. Aqui descendo mais um pouquinho, como eu mencionei para vocês, ele é um fundo de papel e no subsegmento de papéis. Então, é um fundo imobiliário que investe propriamente em papéis, esse é o formato dele de investimento. E aqui mais algumas informações como comunicados que você pode acessar tanto aqui no site da Suno como outros sites que divulgam esse tipo de material. Vamos para o nosso número 2 agora da nossa lista dos 3 maiores pagadores, que é o CACR11, mais um fundo imobiliário que sempre está na nossa lista aqui, também está na nossa carteira de fundos imobiliários. Então a gente já vem recebendo bons rendimentos e ele também tem um grande histórico aí de pagamentos de rendimentos. Então eles não foi um mês atípico que eles pagaram bastante rendimento no mês passado, mês de março. Então eles já têm esse costume e eles vêm pagando sempre altos rendimentos. O preço de cada cota agora está em R$ 104,10. Então esse é o mínimo que você vai desembolsar para estar investindo em CACR11. Esse é o preço de cada cota, tá? Uma cota que você quiser, R$ 104,10 hoje. A mínima das 52 semanas de R$ 99,60 e a máxima de 108. Então ele está mais próximo agora da máxima do que da mínima. Então quer dizer que ele está agora num certo crescimento, né? Uma oscilação positiva. Aqui a questão da cotação, colocar sempre um ano que eu recomendo para vocês. Então nos últimos 12 meses eles estão com uma variação aí positiva, tá? De 0,68%, então bem pouco, mas é sim positivo, eles estão no positivo na questão de oscilação. Aqui descendo mais um pouquinho, os dividendos, né, que é o motivo do nosso vídeo de hoje, e no mês de março, então, eles pagaram 1,31% de dividend yield, então dividend yield bastante elevado também, e foi R$ 1,35 por cota. Cada cota que você tivesse investido, você ia receber R$ 1,35. Então, um dividend yield bastante elevado, inclusive, eles já colocaram o do próximo mês, aqui o mês 4, que vai ser 1,32%, né? 0,01% a mais do que o que foi pago no mês de março. Então, provavelmente, pode ser que ele vai estar na nossa lista aí dos maiores pagadores do mês que vem também, que será o mês de abril. Então, a gente já tem uma informação aqui que ele vai continuar pagando muito alto, inclusive em abril já está fechado aí o valor. Então, muito interessante, descendo aqui o dividend yield dos últimos 12 meses de 17,98%, quase 18% de dividend yield nos últimos 12 meses, então extremamente rentável. CACR11, eu também já venho falando desse ativo há muito tempo, e inclusive temos vídeos de análise desse ativo, e ele tem um histórico aí fantástico de pagamento de rendimentos e que vale muito a pena vocês ficarem aí de olho, colocar no radar de vocês. Aqui descendo, mais algumas informações interessantes. O valor patrimonial de CACR11, R$ 101,01. Aqui nós vemos que o preço hoje é de 104, aqui diferentemente de RZK11, o CACR11 ele está um pouquinho caro, ele está com o preço um pouco elevado, então ele vale 101, mas está sendo vendido a 104. Então no caso, se você comprar hoje, você vai estar pagando um pouco acima do que realmente vale a cota, tá? E o número de cotistas que investem em CACR11 também
20.283 pessoas. Então muita gente também investe. Desde que a gente vem falando do CACR11, esse número era bem menor de cotistas. Então, assim como o RZK11, muita gente vem descobrindo o ativo e vem investindo, até porque tem muitos atrativos envolvidos no ativo. Aqui descendo mais um pouquinho, como eu falei para vocês, é um fundo de papel do subsegmento de papéis, então investe puramente em papel. E aqui alguns comunicados também. Agora vamos para o vencedor do nosso mês aí de março, no quesito de pagamentos, que é o DEVA11, tá? É um ativo, eu já vi vários vídeos, várias pessoas reclamando desse ativo. Eu, para falar sinceramente, eu não tenho muitas informações desse ativo, eu nunca peguei para estudar realmente esse ativo, mas eu sei que ele é um ativo aí de papel e que teve talvez alguns problemas no passado, mas em se tratando de pagamento de rendimentos, teve um pagamento extraordinário agora no mês de março, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você quiser uma análise mais específica sobre o DEVA11, tá, coloca nos comentários, que aí eu faço um estudo e trago para vocês aqui um material mais completo sobre ele. Então, o preço de cada cota, R$ 42,59, esse é o preço atual de DEVA11, tá, de cada cota. A mínima das 52 semanas de R$ 39,24 e a máxima de R$ 68,52. Então, a gente já consegue ligar aqui que o preço hoje está mais próximo, bem mais próximo, inclusive, da mínima do que da máxima, o que talvez demonstre aí que ele vem tendo quedas nos últimos tempos. Vamos colocar aqui na questão das cotações, colocar um ano para a gente ver, e realmente, nos últimos 12 meses, ele teve uma variação negativa de 28,03%. Como eu mencionei para vocês, eu vi alguns vídeos, algumas pessoas reclamando desse ativo nos últimos tempos. Não tenho essas informações, não sei exatamente o que aconteceu, mas a cotação não mente, e aqui já demonstra para a gente que nos últimos 12 meses caiu 28%. Então, alguma coisa realmente estava atrelada a esse ativo nos últimos tempos. E aqui descendo a questão dos dividendos, que é o que a gente vai comentar no vídeo de hoje, aqui o mês de março, então eles pagaram 1,45% de dividendo, tá? Que no caso foi 60 centavos por cota. Então, para cada cota que você tivesse, você iria receber 60 centavos. Então, um dividend yield de 1,45, bastante elevado também, tá? Os últimos 2 meses foram bem elevados, mas eles têm sim um bom histórico de rendimentos, inclusive mais longe, né? No passado eles pagavam ainda mais altos rendimentos. Talvez aqui, nessa queda brusca que teve de rendimentos que a gente consegue ver no gráfico, foi o ponto aí da reclamação dos investidores e de algumas pessoas, aí, talvez alguns analistas, por algum problema que ocasionou isso daí. Mas o dividend yield aí dos últimos 12 meses continua elevado, de 16,18%, né, o que a gente consegue ver aqui no site. Então eles possuem um dividend yield aí, um histórico ainda bem elevado, mas eles tiveram alguns problemas recentes que aí a gente precisa avaliar um pouco melhor. Descendo mais um pouquinho, questão do valor patrimonial, aqui a gente já vê realmente que teve algum problema no passado, aí falando de DEVA11, porque o valor patrimonial deles é de R$ 98,43 e o preço está R$ 42. É menos do que a metade do valor patrimonial. Então, se você comprasse hoje, né, sem pensar nos riscos ou nos problemas que talvez estejam atrelados a esse ativo, você ia pagar menos da metade do que realmente vale a cota, tá? Então, você vê a disparidade entre preço e valor. Aqui o número de cotistas, 117.876, então muita gente mesmo investe nesse ativo, né? Um número bem grande de pessoas que investem nesse ativo, e isso demonstra que ele é um ativo bastante popular também. Aqui descendo mais um pouquinho, como falei para vocês, ele é um fundo de papel, do subsegmento de papéis, então também um fundo imobiliário que investe puramente em papéis. E aqui abaixo, mais alguns comunicados que você consegue acessar por qualquer site, na verdade, aí que fala sobre investimentos. Você consegue acessar relatório gerencial, informes periódicos e tudo mais de qualquer ativo que você deseja. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Queria trazer para vocês os 3 maiores pagadores de rendimentos, né? Um detalhe interessante para falar para vocês talvez não falassem, mas eu conheço um outro ativo que pagou mais do que isso. Aqui eu coloco sempre algumas regrinhas para eu estar trazendo para vocês esses ativos, para também não estar demonstrando para vocês ativos que são muito arriscados, tá? Então eu sempre coloco como uma regra máxima aqui, que seja um fundo imobiliário, obviamente, mas que tenha uma liquidez diária de no mínimo R$1 milhão. Então se for abaixo de R$1 milhão, eu não trago para vocês, não coloco nessa lista, por se tratar aí de ativos com um pouco mais de risco, por ter uma liquidez diária que eu não considero tão interessante. Então eu sempre coloco ativos com pelo menos R$1 milhão de liquidez diária aqui para vocês.
Então, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários ou querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. É muito importante para a gente ver esse número crescendo, porque demonstra que vocês estão gostando do conteúdo e estão aprendendo com a gente. Vou deixar o link do nosso e-book, que é o e-book Fundos Imobiliários do Básico ao Avançado. Ele é um dos mais completos do mercado, possui 13 módulos, com certeza vai atribuir, vai trazer muito conhecimento para você e ele tem um preço imperdível. Clica no link que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!